o clima é de velório na Globo News. Depois de uma sequência exaustiva de semanas de pura militância política travestida de jornalismo, o resultado geral das eleições municipais foi muito diferente do que os pseudojornalistas esperavam. A emissora conseguiu, sim, manipular o resultado lá em Fortaleza, disseminando por todo o Brasil aquele recorte intencionalmente tirado de contexto para prejudicar o candidato André Fernandes e, assim, favorecer o petista Evandro Leitão, que mesmo tendo prometido em uma entrevista que seria um prefeito ausente, ainda assim venceu com uma diferença de pouco mais de 10 mil votos. Esse vídeo manipulado, por sinal, levou o deputado José Guimarães, do PT, que foi a origem da publicação, a ser obrigado a exibir o direito de resposta de André Fernandes, mas a Globo News, como já era de se esperar, permaneceu impune. Só que essa foi a exceção. Depois do péssimo resultado no primeiro turno, a esquerda brasileira teve que ver ainda nesse último domingo, no segundo turno, o PT ser derrotado em 3 das 4 capitais em que ainda estava na disputa: Cuiabá, Porto Alegre e Natal. Com isso, o partido de Lula passou a ser apenas o 7º colocado na lista dos partidos com mais prefeituras de capitais, apenas uma, bem abaixo do seu maior rival atualmente, o PL, que ficou com 4, e dos líderes MDB e PSD, que tem 5 cada uma. Considerando todos os municípios brasileiros, o resultado para o PT foi ainda pior, apenas 252 cidades, ficando em 9º lugar na lista de partidos. Seu principal rival, o PL, ficou em 5º lugar com 517 prefeitos e o líder passou a ser o PSD com 891. O PT também ficou em 9º lugar no ranking de partidos com mais vice-prefeitos e em 8º lugar em número de vereadores. Mas a maior derrota da esquerda e do PT ainda foi na maior e mais importante cidade do país, São Paulo, onde Guilherme Boulos, do PSOL, que tinha a petista Marta Suplicy como vice, mesmo com mais de 80 milhões de reais de dinheiro público jogados no lixo com a sua campanha, ainda assim perdeu de lavada para o seu adversário, Ricardo Nunes. Diante dos fatos, o clima de luto ficou escancarado no rosto dos pseudojornalistas da Globo News. É preciso você não renovar apenas as lideranças, mas também achar uma mensagem. Não é apenas trocar, por exemplo, a SECOM. Quem comunica é o presidente Lula. Qual é a mensagem? Porque as ideias não estão convencendo os eleitores. É como se o programa do partido tivesse, e aí são palavras da fonte, tivessem cansado o eleitorado, a sociedade brasileira. A esquerda tem que fazer uma análise profunda. E talvez não pode ficar correndo atrás das coisas muito superficiais sobre o que exatamente aconteceu. Porque é uma direita que está fortalecida, uma direita que está organizada e uma direita que está ampliada, tem muitas opções. O Boulos conseguiu arrecadar esse ano 80 milhões de reais para a campanha. E em 2020, 7 milhões, e o desempenho foi parecido. A Maria do Rosário teve 38% e o Boulos teve 40%. É uma candidatura que saiu do tamanho da Maria do Rosário, o que, no meu entender, com muito mais apoio, visibilidade, etc. Então foi uma derrota com D maiúsculo. Só que nesse segundo turno de eleições municipais, teve uma cidade onde ninguém ganhou. E essa cidade foi justamente São Paulo. Me permita explicar melhor essa história para você. É claro que, oficialmente, o vencedor foi Ricardo Nunes, do MDB, porque o critério utilizado para a definição do resultado é o número de votos válidos. No caso de São Paulo, neste domingo, foram 5.717.011. Desses, Ricardo Nunes recebeu 3.393.110 e Guilherme Boulos 2.323.901. Só que os dois candidatos foram superados numericamente pelos votos que ninguém recebeu. Pois é, foram 2.940.360 abstenções, ou seja, 31,54% dos eleitores. E esse número, somado ao de votos em branco, que foi de 234.317, e ao de votos nulos, que foi de 430.756, totaliza 3.605.433. Ou seja, 3.605.433 eleitores paulistanos votaram em ninguém. Esse ninguém recebeu 212.323 votos a mais do que o prefeito eleito, Ricardo Nunes. Obviamente, o que vale para o resultado oficial é o número de votos válidos. E no meu ponto de vista, Ricardo Nunes ainda é muito, mas muito menos pior do que o Guilherme Boulos. Mas o centro da discussão aqui perceba como, na prática, o resultado oficial de uma eleição pode não representar a vontade da maioria dos eleitores de uma cidade, estado ou país. Bom, eu falei sobre o resultado vergonhoso para o PT e para a esquerda brasileira nas
nas eleições municipais, mas o constrangimento com essa derrota, por maior que seja, não conseguiu superar o constrangimento das cenas que eu vou mostrar daqui a pouco para você. Mas antes eu tenho um recado rápido e importante sobre um grande parceiro aqui do canal. E se eu disser para você que tem como melhorar a sua saúde cardiovascular, seu sistema imunológico, a sua sensibilidade à insulina, sua memória e concentração, dar mais proteção às células beta-pancreáticas e ainda proteger as células contra o envelhecimento precoce, tomando apenas um produto natural diariamente? Pois é, eu estou falando do Oliviage, um suplemento alimentar extraído da polpa de oliva, que pode ser consumido em cápsulas ou na forma líquida também. E para melhorar ainda mais, a Folhas de Oliva, que é a empresa que produz esse suplemento, é uma instituição que compartilha dos mesmos valores que são defendidos aqui pelo nosso canal, em especial o seu Cosmo, o fundador da empresa. Bom, eu já tenho o meu e tomo todos os dias. Se você quiser conhecer mais sobre esse e outros produtos da Folhas de Oliva, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Muito bem, como eu falei anteriormente, o resultado das eleições municipais de 2024 para o PT e para a esquerda brasileira foi vergonhoso. Mas essa vergonha só não foi maior do que as cenas constrangedoras da multidão que foi comemorar o aniversário de Lula neste domingo em frente ao Palácio da Alvorada. 2, 3 e... Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Parabéns a você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro. Esse é o presidente do povo. Aliás, agora ele nem diz mais que é o presidente do povo, ele diz que é o povo na presidência. O problema é que esse povo, ironicamente, parece estar se escondendo cada vez mais. A mobilização para comemorar o aniversário de Lula em frente ao Palácio Presidencial é apenas mais um retrato daquilo que tem sido visto nas ruas de todo o país. Os 60 milhões de eleitores de Lula em 2022 misteriosamente se transformam em 6 ou 7 quando aparecem em público. O presidente que voltou para salvar o Brasil, prometendo fazer novamente aquilo que nunca fez, trazendo a pacificação do país como promessa em meio aos seus discursos carregados de ódio e de vingança, prometendo combater a desigualdade, a fome e a pobreza, enquanto prioriza, na prática, a compra de novos aviões presidenciais, reformas e substituições dos móveis nas residências oficiais, entre outras regalias, não consegue chegar nem perto de formar maioria nas prefeituras e câmaras de vereadores, apenas 2 anos após o seu retorno. Aliás, a expressão formar maioria chega a ser até ofensiva quando comparada aos resultados. 9º colocado entre os partidos com mais prefeitos, 7º colocado entre os partidos com mais prefeituras de capitais, 7º colocado entre os partidos com mais eleitores governados, 9º colocado na lista de partidos com mais prefeitos dentre as 103 cidades com mais de 200 mil habitantes, 9º lugar na lista de partidos com mais vice-prefeitos e 8º lugar na lista de partidos com maior número de vereadores. Essa foi a realidade do PT em 2024. O partido que recebeu mais de 60 milhões de votos no segundo turno da eleição presidencial de 2022, recebeu em 2024, no primeiro turno, quando todos ainda estavam na disputa, apenas 8,9 milhões de votos para prefeito e 6,7 milhões de votos para vereador. Cadê o resto desses eleitores? Bom, para essa pergunta, que cada vez mais se faz presente no dia a dia dos brasileiros, as autoridades responsáveis terão de aprender com os subordinados de Alexandre de Moraes a usar a mesma criatividade que fizeram uso para encontrar provas em seus inquéritos, para criar agora novas desculpas, pois as existentes até então estão cada vez mais sem sentido. Um grande abraço e até a próxima.